Boa noite. O Roda Viva de hoje vai ser totalmente dedicado à política. No centro da nossa conversa, um dos mais experientes parlamentares brasileiros, o senador Álvaro Dias. Líder do PSDB, este paranaense de 66 anos não perde um microfone nem um holofote na sua incansável oposição aos governos de Lula e presidente Dilma Rousseff. Articulado, combativo, fala mansa, raciocínio rápido, Álvaro Dias entende de oposição, começou sua vida política no antigo MDB em Londrina, mas também já foi poder como governador do Paraná no final da década de 80. Nas eleições presidenciais do ano passado, Álvaro Dias chegou a ser o vice de José Serra por algumas horas, mas não era para valer. Foi apenas um dos mal-entendidos da oposição naquele pleito. Ele vem ao programa para falar da atual crise política, do papel da oposição e de alguns de seus assuntos preferidos: futebol, ONGs e conflitos de terra. Para conversar com Álvaro Dias, estão comigo hoje o jornalista Reinaldo Azevedo, articulista do site Veja.com e do blog Reinaldo Azevedo, e o também jornalista Ricardo Melo, hoje coordenador do site Folha.com. Estão aqui ainda os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso também está presente com suas tintas e pincéis e vai ilustrar o nosso programa. Eu vou te chamar de Álvaro, porque a gente se conhece há tanto tempo. Posso? Claro. Ou devo chamá-lo de senador? Não, Álvaro. Todo mundo sabe que você é um certo. Senador. Eu prefiro Álvaro. Então vamos lá. Ô, Álvaro, muito obrigado pela sua presença aqui nos Estúdios da Cultura. E não adianta brigar com os fatos, né? Porque 10 em cada 10 políticos atualmente só pensam num nome. E você sabe qual é? É o nome do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, que virou nome de crise, e é com ele que a gente então vai começar o programa. Eu gostaria de saber se a oposição já está trabalhando com os cenários pós-Palocci ou se ainda é cedo para cantar vitória. Olha, primeiro, o episódio Palocci consagra a tese de que houve uma banalização da corrupção no Brasil nos últimos anos. Esse foi talvez o pior serviço que se prestou ao Brasil. A banalização da corrupção, o desapreço às questões éticas, a ignorância de valores essenciais. Por isso, um episódio como esse, que poderia ser encerrado com uma palavra da Presidente da República, ganha fôlego, caminha e se torna quase que interminável. Fica a impressão de que o ministro é insubstituível, porque apesar de todos os problemas, que não são novos, né? São problemas antigos, começaram em Ribeirão Preto, passaram por Brasília no governo Lula, numa casa que se denominou chamar de República de Ribeirão Preto, onde alguns negócios suspeitos se realizavam, né? Foi até uma conta bancária de um caseiro. E agora retorna com uma consultoria milagrosa que obtém resultados fantásticos a curto prazo. Portanto, se esperava que imediatamente a presidente Dilma adotasse uma postura de rigor e afastasse o ministro. A crise se esgotaria ali. No entanto, ela prossegue. E é evidente que nós temos que trabalhar. Convocação do ministro. Nesta quarta-feira, nós estaremos na Comissão de Justiça tentando aprovar uma convocação do ministro. Temos que continuar trabalhando a coleta de assinaturas. Ainda hoje, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, anunciou que assina, é a 20ª assinatura no Senado. Há outros que estão aguardando o acontecimento, certamente assinarão nesta semana. Você acredita que essa exposição do ministro vai mesmo acontecer? Honestamente. A convocação. A convocação com a exposição do ministro, presidente. O ministro tem que fazer uma opção. Responder na justiça como cidadão comum, deixando o governo, ou ir ao Congresso, prestar contas à sociedade, a começar pelo Congresso. Senador. Eu creio que quem exerce a função que ele exerce não tem o direito de responder apenas na clandestinidade. E por que no primeiro momento o PSDB
chamou inclusive a atenção da imprensa, de todo mundo. No primeiro momento, onde as denúncias vieram a público, o PSDB tomou uma posição bastante cautelosa, inclusive diferente do DEM, de outros partidos da oposição. Declarações do Zé Serra e do Aécio. E do Aécio, por exemplo, meio que isentando o ministro Palocci por antecipação. Exato. Olha, foram declarações pessoais. O partido no Congresso agiu. Deu um dia, como também o DEM, ofereceu um dia, uma segunda-feira, para que o ministro respondesse às questões suscitadas em razão da denúncia da imprensa. Senador... E na terça-feira nós protocolamos a primeira representação junto ao Ministério Público. Já na terça-feira, eu nunca vi nada tão rápido. Depois protocolamos mais 2 representações e amanhã vamos protocolar mais uma, em razão dessa matéria da Veja, que mostra um laranja falando. Né? Senador, fazer um pouquinho de memória aqui. Pois não. Pensando no Palocci do primeiro mandato do Lula, eu me lembro de setores do PT tentando desestabilizar o Palocci, porque eu considerava excessivamente conservador, direitista, etc., né? Monetarista. E quem segurava a onda do Palocci no Senado eram as bancadas do PSDB e do DEM, então PFL ainda. Né? Eu tenho para mim que o Palocci, num dado momento, em 2006, disse assim: eu jamais chegarei a ser de novo condestável da República, então vou fazer minha empresa, vou ganhar dinheiro. Quis o processo político brasileiro tão contaminado e doente em certos aspectos, que ele, mesmo tendo violado, ele não, né? O gabinete dele, como queria o STF, tendo violado o sigilo de um caseiro, transgredido uma regra da Constituição, a rigor foi o mais importante crime cometido neste período, pior do que o mensalão, do ponto de vista constitucional, é um direito constitucional violado, e ele se torna de novo condestável da República. A minha pergunta é, não houve um excesso de tolerância nesse tempo todo, inclusive das oposições, com Palocci? Olha, num primeiro momento, você tem razão, Reinaldo, houve condescendência da oposição. Quando o Palocci comparecia ao Congresso, ele era muito bem tratado pela oposição. Mas a partir do episódio do caseiro, a oposição passou a ser dura. Nós adotamos todas as providências que competia adotar como oposição. Trabalhamos em CPI, lembra-se da CPI dos bingos, né, que foi um horror para o Palocci. Reabilitando assuntos da sua gestão na Prefeitura de Ribeirão Preto e focalizando com muita ênfase a tal República de Ribeirão, numa casa em Brasília. Foi lá que foi ouvido o onde caseiro, o caseiro, né? Morava. Do... Exato. Onde, aliás, o caseiro passou a ser alvo exatamente em função de ter revelado os encontros suspeitos que ocorriam nesta casa de Brasília. E eu, pessoalmente, atuei muito diretamente nesse fato, né, do caseiro e, obviamente, a partir daí, o ministro Palocci não teve mais a condescendência da oposição. O senhor não acha que existe uma certa atração das oposições, de setores do PSDB, muito particularmente por Palocci, porque ele representaria, afinal de contas, aquele que é o nosso ideário, ele aplicou o nosso programa, o Palocci, no fundo, é PSDB, do ponto de vista político. Eu creio, Reinaldo, que é realmente o fato de ter mantido a proposta econômica do PSDB, e especialmente dando guarida ao Plano Real, atraiu o PSDB. O PSDB quis dar sustentação a ele num primeiro momento, mas na questão ética, em nenhum momento, o PSDB deu a ele apoio. Não é? Essa questão do caseiro, a atuação do PSDB foi eficiente. Mas, Álvaro, tanto é que ele caiu. Você acha que a oposição tem que respeitar um determinado limite? Existe limite para a oposição, por exemplo? Não, deve existir. Qual é o limite? Evidente, o limite é a correção dos atos praticados pelo governo. Você não pode condenar o governo por aplicar uma proposta sua. Na verdade, nós ouvimos sempre, o PSDB não tem proposta, mas valem-se das nossas propostas e muitas vezes as executam mal. Neste caso, o Palocci ou o governo Lula estava tentando executar as propostas, não só a proposta econômica com a manutenção do Plano Real, mas também no plano social. Todos os programas sociais do governo Lula
tiveram origem antes, e praticamente todos eles durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, a decantada Bolsa Família foi a reunião de vários programas sociais do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, é natural que, até para que você possa ter autoridade de combater o governo, em determinado momento você tem que reconhecer se há méritos. Senador, ao contrário do que fazia o senador, PT, porque o PT, senador, só uma porque o PT pergunta. votou contra o Plano Real e ingressou no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas a oposição Se o Supremo também, acolhesse... a oposição cogitou em impeachar, em fazer o impeachment do Lula, e depois desistiu. Então, o que eu pergunto é, o que é? A oposição tem o direito a ir até a ordem constitucional, até o medo da não governabilidade? O que acontece? Em relação ao impeachment... A oposição brasileira, Em relação ao impeachment do presidente Lula, foi talvez não, eu tenho convicção de que foi o maior erro da oposição. Não que nós alcançaríamos o impeachment, mas era nosso dever instaurar os procedimentos para que o impeachment se tornasse realidade. Eu defendi o impeachment, fiquei isolado. Na CPI dos Correios, apresentei um voto em separado e meu voto implicava impeachment do presidente da República. Senador, Talvez esse fato tenha até ajudado a aprovar o relatório oficial da CPI dos Correios. Porque se o relatório oficial fosse rejeitado do deputado Osmar Serralho, o meu relatório teria que ser debatido, pelo menos debatido e votado. Mas, senador, por favor, provavelmente rejeitado, mas isso causaria constrangimentos, no mínimo constrangimentos. Senador, nesta semana passada, os assuntos foram o Palocci e a privatização dos aeroportos. O PSDB passou a semana discutindo quem que ia controlar o Instituto Teotônio Vilela e, de novo, discutindo planos para 2014. Por que a oposição não aproveitou? Não digo o senhor, a bancada do Senado, eu digo o partido. Por que o partido passou ao largo desses assuntos numa semana decisiva, como foi a semana passada? Olha, nessa área, o partido atua no Congresso, né? É no Congresso que o partido faz oposição. Em determinados momentos, sim. Quando não há apelo popular para que o partido possa fazer oposição também nas ruas, o Congresso é, sem sombra de dúvida, o seu palco para a oposição. Obviamente, nós temos hoje as redes sociais, né, que ajudam barbaridade. Mas, sem dúvida, há um momento em que discutir questões internas do partido é inevitável. Porque é o momento da convenção nacional, onde o partido vai eleger diretório. É por isso que essas questões foram debatidas nesse período. Mas em nenhum momento nós deixamos de dar ênfase a todas essas questões no Congresso, especialmente na Câmara também. O deputado Duarte Nogueira, líder do PSDB, comandou todo esse processo de reação na Câmara dos Deputados. E no Senado, a nossa bancada tem atuado, olha... Eu vou resumir aqui, nesses meses primeiros da gestão de Dilma Rousseff, nós já encaminhamos 4 ou 5 representações ao Ministério Público. Nós já derrubamos 3 medidas provisórias, fato inédito. Na última quarta-feira, derrubamos 2 medidas provisórias, depois de 9 horas e meia de obstrução. Com a colaboração pressurosa da competência da senadora Marta Suplicy para conduzir uma sessão no Senado, não é mesmo? Quem vai para entrar nessa história. Por uma questão de ética, eu não vou fazer abordagem sobre eu comento, a conduta, mas você tem todo o direito de comentar. Ocorre, portanto, que aí, em relação ao Supremo, já são também 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas referente ao projeto do salário mínimo, que o Congresso aprovou um dispositivo que confere à Presidência da República a prerrogativa de definir o salário mínimo por decreto. Então, é uma ação direta de constitucionalidade. E outras 2 medidas provisórias que nós estamos contestando. Entender uma coisa, que o senhor fala, e o senhor não é o primeiro que diz isso, que assim, a política social desse governo é apenas uma herança do governo Fernando Henrique Cardoso. Só que o que a gente nota é que a primeira população não acredita muito nisso.
Tanto que quando você pergunta sobre essas políticas sociais, sobre de onde que vem, ela acha que é esse governo, ela acredita que é esse governo, ela sente que é esse governo. Parece sinais assim, muito claros de que o PSDB, apesar de tudo isso, ele está com dificuldade de ter comunicação com o povo. Em São Paulo, o PSDB está numa crise que está indo embora, né? Esse encontro de Brasília não foi só um encontro que eles ficaram só discutindo essas pequenas coisas. Não, foi um encontro que não chegou a lugar nenhum. Não teve um discurso que alguém apontasse um caminho político. O que está havendo? Por que você tem isso? O senhor fala tudo isso, se fala tudo isso, e daí, de repente, onde está o problema? Nós temos que fazer autocrítica, sem dúvida, mas isso não é exclusividade do PSDB, é também do PT, de todos os partidos. Não, mas o PT tem um programa, nós estamos vivendo uma crise. Tem um programa de nós estamos vivendo miséria, nós estamos vivendo uma crise das instituições. Os partidos políticos são as instituições mais desacreditadas hoje no país. Partidos políticos de forma geral. Isso é uma péssima notícia que o senhor está dando. O senhor sendo senador, dizendo isso para a gente... Essa é a realidade. O caso do PSDB, a crise é uma crise de envelhecimento? Agora, em relação ao PSDB... Isso, porque é uma coisa específica. O que há também é a impossibilidade de dar volume à nossa atuação no Congresso. Se nós tivéssemos condições de dar volume... Eu dou o exemplo de quarta-feira. Quarta-feira foi a nossa maior vitória. Quarta-feira, Paulo, foi a nossa maior vitória desde a derrubada da CPMF. Nós derrubamos numa só noite 2 medidas provisórias. Isso é inusitado. E propuseram o quê? Mas nós não tivemos divulgação alguma. Por quê? Porque terminou à meia-noite, enfim. Não há uma ligação muito direta da mídia com o Congresso Nacional, a não ser em episódios pontuais. Não é? Não seria no dia a dia, não. Escândalo, Exato. No dia a dia não há essa ligação direta da mídia. Mas o que nos sustenta são as redes sociais, porque nós a alimentamos com as informações. O PSDB atualmente, senador, é a proposta do Fernando Henrique sobre descriminalização da maconha. Não, essa é uma proposta... O que o PSDB está propondo hoje para qualquer pessoa do povo? O PSDB está propondo a descriminalização da maconha. Olha, eu acho... essa é uma questão que eu gostaria... Aliás, eu gostaria de saber a sua Eu gostaria de saber a opinião das pessoas competentes como as que se encontram aqui. Normalmente dizem... Obrigado pelo competente, mas... Quais são... Não, isso é sincero, não é coisa de político demagogo, é coisa sincera, de quem acompanha o dia a dia da imprensa. Eu imagino o seguinte... Dizem, o PSDB não tem proposta. Mas quais propostas que estão em execução no país? São as propostas do PSDB. Como assim? Qual a proposta nova que o governo Lula implementou desde a sua posse há 8 anos e alguns meses? Então o povo é louco. Pois é, mas por que o PSDB não falou da privatização dos aeroportos? Eu estou dizendo, deixa eu concluir. Então, qual é a proposta? O único programa novo que o PT anunciou foi Fome Zero. O que aconteceu com Fome Zero? Ele desapareceu, não se falou mais nele. Mas até no livro didático do MEC fala no Fome Zero como uma grande realização do governo Lula. Mas ele não se realizou. Aliás, o governo realizou Ele desapareceu. O PAC não é um programa, é uma sigla. É uma sigla para a publicidade oficial. O PAC é uma mentira. O PAC é um engodo. O PAC é uma encenação do governo, é um espetáculo de marketing que o governo faz para convencer a opinião pública. Você só vê a obra lá, né? Mas quantas obras? Você vê, se eu for lá, você vai analisar a execução. Olha, os aeroportos... Não, fez nem privatizado. Paulo, analise a execução orçamentária. É baixíssimo, pífia. Mas eu não entendo, então, por que o... Em 8 anos, o patrimônio de realizações do governo em 8 anos... Por que elegeram a Dilma, senador? Pífio. Na boa, por que elegeram a Dilma, então? Por que vocês do essa é uma questão... Por que não deu para falar, olha aqui... Caísse no gosto do povo. Porque, olha, vamos dizer assim... Essa coisa do gosto do povo é complexa, né? É muito difícil você... compreender o que se passa na cabeça da população. O governo aparelhou o Estado brasileiro. O Estado foi aparelhado, as organizações governamentais, não governamentais foram aparelhadas, as paraestatais foram aparelhadas. O governo montou uma máquina publicitária monumental, gastou bilhões de empresas estatais e do Tesouro da União.
fez uma propaganda subliminar incrível, inteligente, a propaganda indireta, que funciona muitas vezes muito mais do que a propaganda direta, e esmagou a oposição, que numericamente estava inferiorizada, porque Reinaldo, é um fenômeno que eu não creio que seja só nacional, porque parece que na Argentina acontece, em outros países também, a atração fatal do poder. Partidos considerados antes radicais da direita se aliaram ao PT no governo. Houve uma atração fatal. Através de um sistema poluído, né, contaminado de corrupção, o balcão de negócio, transformando o Congresso numa almoxarifada, numa feira livre, numa zona franca. O governo cooptou todas as forças partidárias. Senador, e nós ficamos isolados. Isso é tão então, antigo. este é um fato. Não, mas a presença do PMDB no Peraí, governo é gente, nova. Não podemos falar um em cima do Os outro. acordos Peraí, Paulinho. desse tipo Gente, sempre se existiram. falarem um em cima Não do é outro, novo, é ninguém evidente entende que não é nada. novo, Não é mas novo, se tornou não é novo, mais senador. eficiente Não é novo, e senador. menos escrupuloso. Não há escrúpulo. Eu tenho uma questão. É uma relação promíscua do Reinaldo, tá na executivo vez com do o Reinaldo. legislativo. Peraí. É uma relação de promiscuidade. Senador, Mas essa não existia, senador. Sim, Não existia, eu só estou quis fazer uma dizendo, CPI contra o a Fernando Henrique, corrupção não senador. nasceu agora. Senador, você propôs a uma CPI, você apoiou a CPI contra o Fernando Henrique, na sua época. Eu sei, a corrupção Então, não nasceu não agora. É novo. Mas ela se tornou muito mais intensa. Senador, eu queria voltar Ela foi um pouquinho. banalizada, reduziu-se a capacidade de indignação da população, uma inversão de valores, fatos gravíssimos são considerados secundários, enquanto Mas que é fatos uma menores Peraí, são senador. elevados a Mas uma isso é uma condição de tolerância, prioridade no mas país. isso é uma tolerância Então, que valores só o tempo essenciais traz, são hein? colocados num segundo plano. Ou seja, esta foi a grande obra do PT no governo. senador, eu queria retomar... Rasgou-se a bandeira da ética, banalizou-se a corrupção e transformou a impunidade na rainha. Senador, A rainha, o Brasil é o paraíso da corrupção e a indignação cedeu espaço à contemporaneidade. Senador, Reinaldo. o senhor tem razão numa coisa, é uma razão que está documentada. Se pegar o decreto que criou o Bolsa Família, o decreto está lá na redação, é a soma dos programas sociais do governo Fernando Henrique, que atendiam a 5 milhões de famílias e passaram a atender depois a 11 milhões. Então, de fato, talvez vocês não tenham sabido fazer propaganda dessa questão. Muito bem. Hoje, está nos jornais que o modelo de privatização de estradas, de concessão de estradas, inaugurado pela então ministra Dilma, com pompa e bumbo, nós temos um novo modelo de privatização, agora é o seguinte, o pedágio mais baixo, chega desse modelo tucano, nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Não saiu nada do papel até agora. Isso foi em 2007, estamos em 2011 e não saiu nada do papel. Os aeroportos. Está tudo lá, os aeroportos a mesma coisa. Durante a campanha eleitoral, houve uma exploração aqui, e aí eu faço o juízo de valor vigarista sobre as estradas em São Paulo, né? Que é o pedágio e tal, não sei o quê. Foi na campanha da Dilma, foi na campanha do Luiz Mercadante, e o PSDB, na campanha eleitoral, foi incapaz de ir lá e mostrar alguns tapetes que existem em São Paulo, em contraste com alguns buracos das estradas federais. A impressão que eu tenho, às vezes, é que o PSDB, e até acho um pouco injusto o senhor estar aí, porque o senhor é tão combativo, mas nem todos são, que eu tenho receio de que o PSDB tem um pouco de medo do povo, não é? E, sobretudo, medo do PT. Tem um desejo de parecer de esquerda, como nem o PT é mais, porque quando o senhor diz que a direita foi para o PT, a extrema-direita, eu não vejo nada de estranho nisso. Não é? Quem acompanha um pouco a história das ideologias no Brasil, o PT está cheio de gente de extrema-direita lá dentro. Sim. Que percebeu que o Estado ainda é uma teta generosíssima. Não é? Eu quero saber o seguinte, por que o PSDB, às vezes, parece ter tanto medo de falar diretamente ao povo, medo de parecer reacionário? É medo de quem? Olha, é evidente que nós temos que fazer autocrítica O e senhor não, reconhecer os nossos erros, né? Os nossos erros. O partido tem errado. Eu, às vezes, sinto-me impotente diante dos erros do partido. Fico constrangido também ter que fazer essa análise crítica, né? Porque
Eu creio que nós não podemos perder nunca a capacidade de indignação, e a indignação deve existir até mesmo quando os erros ocorrem dentro da nossa própria casa, e nós temos que expor. Um partido não pode ser um curral onde vivem vaquinhas de presépio dizendo amém a tudo e a todos, né? Tudo está maravilhoso. Não, tem que ser esse espaço da opinião, da concorrência, da competição, tem que ser o espaço do debate, né? E, evidentemente, nós temos que aprender com esses erros. Em 2 campanhas eleitorais, o partido cometeu erros, obviamente, é normal que cometa, mas nós precisamos também levar em conta a desigualdade de condições para o enfrentamento. E nesse ponto eu chego ao seguinte: não basta ao PSDB, é uma questão para a sociedade. Onde estão as organizações sociais que, em determinados momentos na história do país, tiveram presença destacada? OAB, UNE, CNBB, enfim, a ABI. Me lembro daquela imagem em frente ao Congresso Nacional, todos de mãos dadas, invadindo o Congresso Nacional e levando até a presidência da Câmara dos Deputados. Boa parte está recebendo verba pública. O pedido do impeachment do presidente Collor. Esta é a questão, esta é a relação de promiscuidade que o governo celebra com o Congresso, também celebra com organizações não governamentais, entidades, utilizando-se de dinheiro público. Isto torna, evidentemente, uma tarefa complexa da oposição, especialmente do PSDB, que é o maior partido de oposição. Esta é a questão. Eu coloco muito acima do PSDB e de qualquer outro partido de oposição, é assunto para a sociedade brasileira. A participação nesse enfrentamento em relação à concentração do poder, o viés autoritário, que é inegável, e o uso indevido da máquina pública e dos recursos públicos para manipular, para, além da manipulação, desinformar, além da desinformação, estabelecer uma inversão de valores. Nós vimos na campanha eleitoral essa inversão de valores que acabou prevalecendo. Então, eu creio que é uma questão de sociedade que está contente e que por isso não tem essa indignação que você gostaria de ver? Não tem uma parte da sociedade que está feliz, que acha que estou com mais dinheiro no bolso, estou com mais emprego. Não existe, não é real isso. Exatamente. Agora, é preciso dizer para essa parte que está feliz, é também uma questão complexa, porque as estatísticas oficiais nem sempre condizem com a realidade. Eu ando pelo Brasil e vejo muita gente passando fome ainda. Eu vejo nos corredores dos hospitais doentes amontoados, como se não fossem seres humanos. Eu vejo também o desemprego. Enquanto o governo fala que gera emprego, o seguro-desemprego é liberado de forma extraordinária, como nunca ocorreu no Brasil. Libera-se o seguro-desemprego, os gastos do governo com o seguro-desemprego cresceram assustadoramente. Mas mesmo assim, vamos partir do princípio de que há gente feliz. Mas o que este governo fez para que essa gente se tornasse feliz? Não é preciso voltar um pouco atrás e reconhecer que não é o Bolsa Família que não tira ninguém da miséria. O Bolsa Família não tira ninguém da miséria, mantém na miséria, porque estimula a preguiça, inclusive. Há gente que não quer trabalhar porque não quer ter carteira de trabalho para não perder o Bolsa Família. Essa é uma verdade. Olha, desculpe, mas não eu vou ter que voltou lá. encerrar esse bloco. O Plano Real não foi o mecanismo que garantiu a muita gente nesse país viver melhor? Mas essa é uma resposta, é a pergunta. Essa é uma resposta que já foi dada aqui para o Reinaldo em outra situação. Eu vou ter que encerrar esse bloco, vou colocar só o seguinte, essa crise, vamos voltar por um minutinho, essa última crise para o Palocci, que foi assim que comecei esse programa. Essa crise começou com a publicação de uma reportagem na Folha de São Paulo. Eu queria saber se o senhor acha normal que a oposição viva de carona, de denúncias da imprensa, ao invés de ela mesma tomar as rédeas de uma investigação e ir a fundo. Quer dizer, ela está fazendo oposição, mas oposição a quem? Só às pessoas depois que elas são
desvendadas, descobertas e contadas pela imprensa? Eu gostaria que o senhor respondesse a isso rapidamente para a gente encerrar esse bloco. Olha, seria desvalorizar demais a imprensa, especialmente o jornalismo de investigação, se nós não acreditássemos e não usássemos para o desdobramento, que é a responsabilidade do nosso trabalho. É óbvio que a oposição não tem condições de estar no Congresso e estar em cada repartição pública, olhando com seus próprios olhos as mazelas, os desvios e as falcatruas do governo. Nós temos que contar, evidentemente, com a sociedade, as pessoas que devem denunciar, ou para o jornalista ou para o parlamentar da oposição, mas nós temos que contar com essa contribuição. É impossível nós tomarmos conhecimento de tudo que ocorre nos bastidores do governo, até porque a oposição não chega lá. A oposição é afastada. Quem é oposição real, verdadeira, não vive à sombra do poder, visitando os escaninhos do governo. Então, nós temos que contar realmente e acionar os mecanismos. Quantos requerimentos de informação eu próprio, pessoalmente, fiz esse ano? Em determinado dia, 36 requerimentos de informação ao Tribunal de Contas da União. Nós acionamos os instrumentos de que dispomos para investigar o governo. E um dos institutos fundamentais, que é o fundamental instituto da CPI, foi desvalorizado nos últimos anos. Ou seja, o governo Lula aprendeu como domina uma comissão parlamentar de inquérito. E nós perdemos esse instrumento precioso de investigação do governo. Com ele nós podemos quebrar sigilo bancário, telefônico, fiscal. Aí sim nós podemos chegar muito antes do que a imprensa a determinadas informações. Essa parceria do Congresso, que tem que propor transparência e publicidade dos atos do governo com a imprensa, é essencial. Usar informações da imprensa é um dos caminhos que nós encontramos, sim. Estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o senador Álvaro Dias e voltamos em seguida. Até já. De volta para o segundo bloco do Roda Viva com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. E por falar em oposição, senador, o que a oposição está fazendo para que o Senado aprove o novo Código Florestal? E eu gostaria de saber se o seu partido apoia o artigo que anistia os desmatadores. Olha, num primeiro momento eu afirmei taxativamente ser contra a anistia, porque é uma tese que eu defendo há tanto tempo como governador. Eu afirmava, a anistia fiscal não consta do dicionário desse governo, porque você estimula os incorretos em prejuízo dos corretos. Mas eu, de pronto, disse, sou contra esse item, esse dispositivo da anistia. Depois eu fui verificar o texto. Não é anistia? Não é anistia. Ao contrário, o texto estimula a recomposição da área devastada, sob pena de penalidades. Não é? É evidente que, se não houver a recomposição durante o prazo estabelecido da área devastada, haverá a punição prevista na legislação. Portanto, não é anistia. Em relação ao Código, o partido se reuniu uma vez, a bancada se reuniu uma vez, o texto ainda não chegou ao Senado. Nós temos as informações do texto, mas ele não chegou oficialmente. E o drama é compatibilizar os interesses do progresso na área rural com a inadiável necessidade de preservação ambiental. O que nós achamos é que temos que discutir um pouco mais a questão da Amazônia. As áreas de preservação na Amazônia são reduzidas nesse texto. São reduzidas significativamente, não é? E nós temos que debater este assunto no partido. Mas o PSDB votou a favor do Código, né? Na Câmara votou a favor. E nós temos que analisar no Senado agora. Se houver alguma chance de reverter isso no Senado? Como? Se houver alguma chance de reverter no Senado, que foi aprovado pela Câmara? Olha, o Senado tem possibilidade de melhorar o texto, de reduzir o impacto desse dispositivo que limita exageradamente, a meu ver, a área de preservação ambiental na Amazônia. O Brasil é um país continente, as regiões são
totalmente diferenciadas, né? As diferenças são marcantes e nós temos que considerar essas diferenças. Senador, o senhor falou há pouco do problema da imagem dos políticos. Acho que o senhor foi muito sincero e eu concordo. A imagem é muito ruim, inclusive do Senado. Isto posto, eu pergunto o seguinte. Eu sei que o senhor anulou o voto na eleição do Sarney, da presidência do Senado, que deu mais um mandato para o Sarney. Agora, o PSDB votou no Sarney, que, a meu ver, personifica, né, o tipo de político que o brasileiro, que tem mais de 5 neurônios, aí não quer. Em troca, o PSDB foi um acordo, em troca do voto, no Sarney, o PSDB ganhou a vice-presidência, se não me engano, com Cícero Lucena. Não foi isso? Não. Eu pergunto o seguinte, por que o PSDB votou no Sarney? É uma pergunta difícil, interessante, difícil, porque de um lado está a tradição no Senado. A justificativa é a tradição, porque o partido maior indica e assume a responsabilidade pela indicação. Mas o senhor anulou o voto. O partido da oposição, exatamente porque eu acho que está na hora de quebrar determinados tabus e romper com certas tradições. Eu não imagino agora, numa próxima eleição do Senado, não ocorrer uma reação da oposição. O senhor disse que o acordo agora, não quanto foi com o Cícero à posição Lucena? na mesa, a posição na mesa é a tradição, é a escolha na ordem de tamanho do partido. Então, o PMDB escolheu a presidência, o segundo partido, o PT, escolheu a primeira vice-presidência, o terceiro partido, o PSDB, escolheu a primeira secretaria. Então foi só pela tradição? Sim, foi a manutenção de uma tradição, que é a regra existente no Senado. Senador. Eu não me conformo com determinadas tradições, nós estamos vivendo um outro tempo, eu acho que temos que reagir a isso e eu vou assumir aqui um compromisso. Eu, pessoalmente, não aceitarei mais a manutenção. O senhor não é uma voz dessa dissonante tradição no partido, senador? Eu estou sentindo nas suas opiniões uma certa angústia de estar num partido que faz muita coisa que o senhor não é a favor, mas ao mesmo tempo está no partido, também não sabe exatamente o que o partido está propondo. Como é que o senhor está vendo, por exemplo, hoje? O Kassab criou o PSD. O PSDB hoje é dividido entre, tendências, é muito difícil falar, mas entre Serra, Aécio, FHC, Tasso Gereissati. Como é que o senhor desenha na cabeça do senhor, como político, o seu futuro na política nacional? Bem, talvez O senhor é a favor da fusão com o DEM, por exemplo? Você faz uma afirmação que tem muito de verdadeira, né, que é o fato do isolamento. Não é no partido, é na política, né? Em função de manter a indignação, essa irreverência que é mais apropriada para jovens, mas que o tempo não matou em mim a irreverência. Então, é evidente que eu vou ser sempre, não há como mudar esse estilo então, de irreverência e determinados confrontos até internamente. Surge aí um partido que obviamente é o retrato do artificialismo partidário no Brasil. A necessidade de uma reforma política que não acontece. E tem o dedo do Não acontece. José Serra? Não tem. Essa questão também de se colocar os ismos aí, os istas, né, os serristas, aecistas, alquimistas e fernandistas, eu acho que menospreza um pouco outras lideranças do partido. Os alvaristas? Eu acho que... Não. Mas são tantos, são 8 governadores, são 11 senadores, né, são ex-governadores, enfim... Eu acho que é preciso respeitar todas as lideranças. Eu aceitaria... O Camal, o senhor é um líder sem ser nenhum ista. Eu aceitaria o ista do Você quis ser mesmo no... vice-presidente naquele momento? Não, eu fui convocado pelo partido para ser vice-presidente. Ser? E fiquei durante uma semana como vice. Eu aceitei, sim, honrado a incumbência. Acho que podia contribuir, pelo menos, fazendo uma pregação nacional. O que o senhor acha que teria acontecido? Não tenho ideia, eu não tenho ideia do que teria acontecido. O que sei é que naquela semana da divulgação da chapa pura do PSDB, houve um crescimento do Serra. Senador. E ele chegou à frente da Dilma, um ponto à frente naquela semana. Eu não atribui isso tudo ao Álvaro Dias. Não estou afirmando que seja
Talvez o fato do partido Não tá ter afirmando, mas adotado espera que sim. uma postura, uma chapa pura que sinalizava algum caminho diferente, poderia sim ajudar. Em relação à fusão, eu sou contra. Eu acho que nós temos que trabalhar pela construção de partidos com identidade programática. Nós não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas. Os partidos são inexistentes, são cartoriais, há imposições de cima para baixo. O PSDB precisa se organizar. Não está organizado. Eu ia perguntar, o PSDB está meio atrapalhado? Vocês estão meio atrapalhados? Lá, de verdade verdadeira. O partido está meio esfacelado. O PSDB tem problemas, mas ainda é o grande partido do Brasil, na minha opinião. Senador, eu tem uma belíssima proposta da social-democracia. Por que eu não concordo com fusão com o DEM? O DEM é um partido liberal. O PSDB é um partido da social-democracia. Como explicaremos para a população a fusão dessas duas propostas que são diferentes? Você acha que ainda é um partido da social-democracia, o PSDB? E o senhor acha que o DEM ainda é um partido liberal? Os estão com ele. Não, mas aí vocês têm razão em tudo isso. Na verdade... Não virou um problema essa trajetória? O PT não roubou um pouco essa coisa Eu vou além da crítica, Paulo. Eu vou além da... Eu vou além da... Não, gente, o verbo pode se aplicar em outras áreas. Em produção intelectual, de consultorias, etc. Olha, mais do que isso, tem gente que se filia a um partido e não sabe qual é o programa do partido. No Brasil é assim. Senador, deixa eu pegar uma resolução do PSDB. Há quem se filia ao PSDB e nem imagina que a proposta do partido é da social-democracia. Senador, mas era, para usar ainda o meu partido. Mas ainda é. Não mudou o programa do partido. Senador, é o que está escrito. Eu quero pegar uma resolução do PSDB agora e que vai diretamente ao senhor. Eu vou fazer uma afirmação aqui, que até os meus colegas talvez me joguem bolinha de papel, mas eu vou fazer. O Código Florestal, a proposta do Aldo, aumenta o matamento, não o desmatamento. Depois eu posso até fazer uma reuniãozinha, a gente bebe o uísque, eu mostro no texto. Por quê? É uma questão de lógica elementar e de ler o texto. Ele recupera áreas desmatadas hoje. Se ele recupera áreas desmatadas hoje, a partir dos 4 módulos, áreas desmatadas acima de 4 módulos, é obrigatório fazer o reflorestamento, ele aumenta o matamento, se me permite o neologismo, e não o desmatamento. É lógico. Atenção, não é porque eu tenho 60 e quero chegar a 70, e o texto do Aldo, se aplicado, chega a 65, que diminui, porque 65 continuará a ser mais do que 60, que é o que tem hoje. Não é? Então, em primeiro lugar, essa afirmação não corresponde à verdade, está no texto. Mas então, esse é um dado do problema. Por que o PSDB, e aí eu vejo até no senhor também, eu acho que vocês continuam, as oposições, de maneira geral, continuam com receio. Na Câmara, o líder Eduardo Nogueira até que agiu, me parece, com firmeza, não é? Eu pergunto se vocês não têm um medo excessivo das ONGs, não têm um medo excessivo das patrulhas, não têm um medo excessivo das esquerdas. Quando o senhor diz que o PSDB continua, é um partido social-democrata, o DEM é liberal. O DEM tem uns 2 ou 3 liberais lá, o PSDB deve ter uns 2 ou 3 sociais-democratas. Eu pergunto se não há um medo excessivo desta patrulha. Olha, em nome do quê? Não, o PSDB é um partido progressista. É bastante progressista defender algumas coisas do Código do Aldo, ou não é? Primeiro, em relação a essa questão, 2 ou 3 aqui, 2 lá, liberal, você tem razão. Agora, não está certo isso. Nós temos que construir partidos de verdade. Então, temos que ser sociais-democratas ou liberais e temos que mostrar a nossa cara, exercitando atividade num partido político compatível com as minhas aspirações. Portanto, você tem razão. Não existe, mas precisa existir e nós temos que trabalhar para que exista. Não sei se vamos ver isso em tempo. Em relação ao Código Florestal, a posição da Câmara deve se repetir no Senado, do PSDB. Mas eu não posso, de forma alguma, deixar de debater, de questionar o texto que vem da Câmara, até para ter convicção plena de que isso que você está dizendo é absolutamente correto. Eu imagino que sim. Se o texto for respeitado. Obviamente, no Brasil, nós geramos falsa expectativa quando aprovamos leis
e que depois elas não são aplicadas, porque os mecanismos de fiscalização e controle são frágeis. Porque o senhor concorda que se código rígido evitasse desmatamento, não teríamos desmatamento, e o código está aí. O desmatamento houve de forma expressiva, e, no entanto, temos um código rigoroso. Não temos mecanismos de fiscalização e controle capazes de assegurar o cumprimento da legislação. Então, só há uma questão. Eu imagino que a proposta que vem da Câmara deve ser aprovada no Senado. É o que eu sinto, é o que eu vejo. Obviamente, essa questão da Amazônia é que nós queremos discutir melhor. Mas, sem dúvida, há um ponto que muitos discordam, que é repassar para o Estado autonomia para legislar suplementarmente, né? Não no essencial, mas na consequência da legislação, que é em cada estado definir o que se planta. Não é? Eu acho isso positivo, até porque o Brasil é um país com tantas diferenças e marcantes diferenças regionais, que nós temos que transferir a responsabilidade, conferindo autonomia aos estados para decidir a respeito. Álvaro, a oposição pensa em regulamentar a atividade de lobistas? Há mais de 20 anos há um projeto no Congresso, né? E não foi aprovado ainda. Os lobistas não fazem lobby para não talvez porque não há interesse. Então, bom. Aí é um ponto crucial que diz respeito à minha angústia no Congresso Nacional. Os setores organizados poderosos legislam no Congresso Nacional. As medidas provisórias se transformam em feira livre, né, com penduricalhos incríveis, conferindo privilégios a determinados setores organizados que possuem um poder de pressão sobre o Congresso. E os mais humildes, a população mais desvalida, acaba sem ter representantes que possam... Você está falando dos lobistas. Exatamente. Você está dizendo, então, que, no Exatamente. geral, o lobista é criminoso? É isso? Você parte desse princípio? Na verdadeira acepção da palavra, não seria, né? Porque o lobby é algo que existe nos países mais avançados do mundo. A legalização mas do lobby, com a legalização e a regularização. Quando aparece um caso de tráfico de influência, discute a legalização do lobby. Quando aparece um desvio de dinheiro em campanha eleitoral, discute o financiamento público. Eu acho que isso é um desvio. Exatamente. Não se trata de lobby que fez o Palocci. Nós estamos discutindo... Aquilo é tráfico de influência Nós mesmo. estamos discutindo exatamente isso no caso Palocci. Ou seja, consultoria implica produção intelectual. Qual foi a produção intelectual da consultoria do Palocci para obter o ganho que obteve? Até agora, ele não apresentou não sei, mas produção deve ter sido boa intelectual pra caramba, nenhuma. Não é? O que há ali é tráfico de influência. Quem contratou o Palocci sabia que o Palocci tinha sido ministro da Fazenda e era deputado federal com grande influência no governo, inclusive um ministeriável. Por quê? Porque ocupava uma função de destaque na campanha de Dilma Rousseff. Senador, então não há nenhuma dúvida de que... Sendo sincero, mas o senhor não acha que isso... Não estou sendo advogado do diabo. O Palocci foi pego, mas todo mundo faz esse negócio, não faz? Não, todo mundo não. Só a diferença é que o quando Palocci foi alguém pego. faz, é preciso dizer que fez, não é? O senhor que está há muito tempo na vida pública, sabe que é normal ministros saírem e outros e fazerem... ministro, a diferença é que o Palocci foi pego e isso é reprovável. Isso existe, o ministro cumpre lá a quarentena e vai para o exercício da atividade privada, é uma coisa. Palocci era deputado federal. Do governo. Exato, do governo, com posição de liderança, relator de matérias importantes do governo, com uma influência destacada no governo, falando muito em nome do governo e realizando o trabalho através da sua consultoria. Portanto, incompatível, uma afronta. Eu creio que essa discussão até já ocupou muito do nosso tempo. Ela devia ter se esgotado. O que o senhor acha que o senador é o seguinte, assim, o senhor estava falando como um político isolado, um pouco diferente, indignado, né? Mas, infelizmente, recentemente teve uma notícia a seu respeito que deixou muitas pessoas indignadas. Eu estou falando daquelas aposentadorias como governador, que realmente o senhor pediu por 5 anos, pediu isso aí, foi uma coisa que deixou... como é que foi isso? Porque o senhor não é nem um homem pobre, né, que precisasse disso. Eu acho que essa é uma questão que faz bem ao meu currículo. Tá bom. Bem explicada. Por quê? Quando eu assumi o governo do Paraná,
em 15 de março de 87, uma das primeiras ações minhas foi encaminhar à Assembleia um projeto de lei extirpando da Constituição Estadual o dispositivo que conferia aposentadoria a ex-governadores. Portanto, era o meu desejo extirpar, mesmo contrariando o meu próprio interesse. A Assembleia não permitiu, arquivou, não aprovou. Não houve nenhum apoio da imprensa à época. À época o assunto não era assunto, então não houve. Eu fiquei 20 anos sem receber, 20 anos sem receber nenhum centavo. Um direito adquirido, tinha legitimidade. Até se o Supremo discutir isso, vai conferir direito a quem exerceu o mandato antes de 88, né? Portanto, eu tinha esse direito, líquido e certo. Podia receber, abrir mão. Nunca recebi, nem mesmo durante 8 anos que eu fiquei sem mandato, porque terminei o governo e não disputei a eleição. Fiquei sem mandato 8 anos, não recebi, mesmo nesse período. Sem mandato eu até poderia requerer. Depois, em 2007, eu comecei a receber apelos de entidades do Paraná que eu devia receber e transferir. E eu levei 3 anos para decidir isso, de 2007 a 2010. E em 2010 eu resolvi requerer, combinando com a transferência para essas entidades. Você pediu aposentadoria para ajudar os pobres? Não, para ajudar entidades, porque era um direito meu. Claro, claro. O recurso estava ficando nos cofres do governo e eu não tinha como saber se aquele recurso estava sendo bem aplicado. Seria muito bem aplicado em entidades de assistência social da maior respeitabilidade no Estado. Foi o que fiz, mas no primeiro momento, quando se questionou, eu não recorri. O assunto se esgotou e eu sou o único ex-governador do Paraná que nunca recebi um centavo. Nunca ficou na minha conta bancária um centavo sequer da aposentadoria de ex-governador. E lá no Estado as viúvas recebem, os ex-governadores recebem. Agora está havendo um questionamento. O governo atual cancelou as últimas aposentadorias posteriores à Constituição de 88 e os ex-governadores todos estão recorrendo à Justiça. Portanto, essa é a história. Eu acho que isso... Quem quiser me condenar por isso pode condenar. Essa frase é que me deixa tonta. Eu achei que foi lindo até aí de repente você faz assim, os governadores todos estão recorrendo. Então, menos eu. Me parece aquela coisa assim, todo mundo faz, entendeu? Não, mas eu não estou fazendo. Eu vou ter que terminar. Mesmo que todos façam, eu não fiz e não estou fazendo. Eu vou Pois terminar. eu tenho a consciência tranquila em relação a isso, em relação a tudo. Eu acho que o grande patrimônio que eu conquistei na atividade pública foi este. Nem toma o microfone de repórter, o gravador. Peraí, olha aqui, eu não, tenho eu aceito as irreverências naturais dos repórteres. Sem eu vou nenhum problema. terminar esse bloco fazendo uma última perguntinha, mas ela é redonda. Na sua opinião, Álvaro, a queda do Palocci pode vir a provocar uma crise institucional, um tão temido problema para a governabilidade? Ao contrário, a permanência dele tumultua o governo, cria constrangimentos, paralisa em algumas circunstâncias e apressa em outras. Por exemplo, a presidente Dilma lançou um programa esses dias. Eu não vi o preparo para o lançamento desse programa. Eu acho que lançou precipitadamente para desviar o foco da crise Palocci. A permanência dele, sim, contamina o governo, já está contaminado. Se ele for afastado do governo, o governo volta a ter vida normal. Evidentemente, nós estamos assistindo agora a uma interferência do ex-presidente, a uma invasão de competência, uma divisão do poder. Já foi chamado a Brasília particular a estratégia de blindagem do Palocci, está sendo chamado novamente a Brasília agora para saber se o Palocci tem que ser afastado ou não. Isso fragiliza a presidente Dilma. Muito mais do que o afastamento do Palocci. A presidente Dilma tem sido acusada, é essa a expressão mesmo, de não ter traquejo político, que ela é uma boa administradora, mas que ela peca na negociação política. É verdade? Eu creio que ela não tem essa aptidão para articulação política. E nós somos um presidencialismo forte, mas que exige habilidade na articulação política. Especialmente porque o Congresso é heterogêneo,
boa parte dele é fisiológica e exige muito da articulação política. Com um ministro que supostamente deveria ser o principal articulador político mancando, né? O Lamdak, o pato manco, né? Eu creio que não faz bem ao governo, não faz bem ao país, a oposição não deseja isso, a oposição deseja que o país vá bem e, portanto, o afastamento dele pode permitir ao governo a agir sem o constrangimento atual. Com a presença dele, é uma presença incômoda que tumultua o governo. Nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com o senador Álvaro Dias e voltamos daqui a pouquinho. Até já. De volta com o senador Álvaro Dias, no centro da nossa Roda Viva. Álvaro, uma pergunta sobre o Senado. Atos secretos, suspeitas de nepotismo cruzado, faltas abonadas, liberação do ponto, enfim. Eu gostaria de saber o que aconteceu com as denúncias de que havia, sim, alguma coisa podre nos porões do Senado. Você, nesse segundo mandato, né, de 8 anos, você entrou em 99, fica até 2015. Ou seja, você conhece muito bem o Senado, vai. E eu queria perguntar o que o senador acha do senador Sarney também. Bem, em relação às denúncias que ocorreram em relação ao Senado, elas foram repassadas ao Ministério Público. O que nós tentamos resolver internamente não conseguimos, porque o Conselho de Ética impediu. Vocês continuam com 50 funcionários cada senador? Não. Agora está se fazendo uma reforma administrativa, não é? Que pretende reduzir o número de funcionários. Para 49? A questão não é o funcionário, eu acho, mais grave no Senado. Lá temos terceirizações e temos concorrências que precisam ser mais transparentes, gente, né? Eu acho que realmente o orçamento é exagerado. Eu vou muito além do que está se fazendo em matéria de reforma administrativa. Eu tenho sugerido e apresentei projetos desde 99 e tenho reapresentado esses projetos, reduzindo o número de senadores em 1/3. Cada estado teria 2 senadores e não 3 senadores. A partir daí, nós reduziríamos, sem dúvida nenhuma, as despesas gerais. Há uma outra questão que é delicada e que poucos falam, que seria uma grande economia para o Senado, que é a verba de representação. Eu não recebo, Paulo, não recebo. Qual é o valor da verba, desde o início senador? de 2009, eu abri mão desta verba de representação, Quanto que é R$15 mil mês. Isso. E mais o auxílio moradia, que é R$3.800 mês. bom, hein? Eu também não recebo, são R$18.800. 18.800. Eu creio que quando se discute economia, esta é uma questão que deveria ser colocada prioritariamente, porque o mecanismo de controle desses gastos também é insuficiente. Não há uma fiscalização para né, esses senador? gastos. Por isso que de quando em vez surge uma denúncia de que determinado parlamentar usou esse dinheiro para pagar um resort, não sei, aconteceu há pouco tempo aí, Claro. Alguém pagando um resort luxuoso com esses recursos, não é? Então, esta é uma questão. O senador Ferraço é o relator de uma proposta de reforma administrativa que é decorrência das medidas adotadas no ano passado com a contratação da consultoria da Fundação Getúlio Vargas e uma comissão que foi presidida pelo senador Tasso Gereissati, ou relatada por ele, no ano passado. Então, nós estamos chegando agora, quer dizer, com muito atraso, às conclusões das medidas que foram anunciadas no ano passado. No primeiro bloco... O senhor não respondeu só sobre o que o senhor pensa do senador José Sarney. Vida longa o Sarney, né? Ele se mantém no poder. Obviamente, quando se imaginava estar ele se despedindo de uma posição de liderança, o Lula o salvou. Não é? No ano passado, quando esse escândalo explodiu no Senado,
o Sarney tinha dias contados. Ele próprio já tinha idealizado o seu afastamento, né, da presidência do Senado Federal. Foi o Lula que exigiu a sua permanência. Vocês se lembram bem de alguns detalhes, por exemplo, com o líder do PT, que foi e voltou porque o Lula exigiu que voltasse. Não é? Enfim, foi quando o Mercadante deu um novo sentido para a renunciou, palavra irrevogável. Irrevogável. Foi toda uma operação comandada pelo presidente Lula que garantiu a manutenção do presidente Sarney, e hoje ele está confortável porque, navegando em mares mais tranquilos, né, uma maioria esmagadora do governo no Senado, e ele não tem enfrentado grandes problemas administrativos a partir também. da crise do E Palocci, está pretendendo concluir essa sua participação de forma a melhorar a sua biografia como presidente do Senado. O último esforço dele para melhorar foi tentar eliminar o impeachment da história, né? Pois é, e recuou rapidamente, eu acho que aí até ele tentou... Quero só fazer uma perguntinha ainda. Eu também A queria. partir da crise do Palocci, vai ser mais fácil fazer oposição a Dilma do que foi fazer a oposição ao Lula? Embora... Porque você cita muito o Lula toda hora, né? Somos menores, temos no Senado o máximo que nós conseguimos de votos, 17 de 81. Então, numericamente, há uma situação de fragilidade. Mas a perspectiva de que o espaço para a oposição pode ser maior do que foi. Este episódio do Palocci reabilitou a oposição. Tanto é que na semana passada ela teve disposição e energia para aquele enfrentamento de 9 horas e meia de obstrução dos trabalhos do Senado para derrubar 2 medidas provisórias que afrontavam a Constituição. Então eu imagino que pode ser sim que a oposição se revitalize em função dos fatos que estão ocorrendo. Mas nós temos fatos incríveis pela frente, privatização de aeroportos. Isso é transferência de patrimônio público para o setor privado. Porque não se... Não, eu não sou contra a privatização, mas sou favorável à privatização honesta. Privatização não é doação. A questão é, a Infraero foi a morada do superfaturamento de obras nos últimos anos e vai comandar um processo de privatização dos grandes aeroportos do país. Mas PSDB, senador? Você é contra a privatização na dos verdade, aeroportos? a cobrança que tem que se fazer agora não é do PSDB, é do governo. Dilma disse que não privatizaria. O PT dizia que Serra é que privatizaria. E agora o PT no governo privatiza. Mas privatiza como? Privatiza como? O que nós queremos é que a privatização não signifique apenas a transferência do patrimônio público para o setor privado. Não é isso que nós queremos como privatização. O PSDB privatizou, como o PT já privatizou, desde Ribeirão Preto, não é? A privatização foi adotada pelo PT há bom tempo, né? Não é agora, mas o que nós questionamos é o modelo. Nós achamos também que se o governo não privatizar aeroportos, nós vamos viver o caos permanentemente. Eu venho de Curitiba, do aeroporto Afonso Pena, já é um caos. Não há nenhuma obra para mudar a realidade. Então, se não houver a privatização, certamente nós teremos um estrangulamento ainda maior. Agora, o que nós questionamos é o modelo de privatização que se anuncia. Se anunciou a privatização. Nós não conhecemos o modelo. Senador? Nós não conhecemos o modelo. Mas qual é a privatização que a Dilma propõe? É 51%. Agora quem tem que propor é o PT, não é o PSDB. Mas o PSDB não propõe nada? O fiscalizar. PSDB não tem proposta nenhuma sobre nada? Ou é só a contra? oposição, essa é uma questão que eu acho que deveria ser debatida. Quando é que a oposição deve apresentar as suas propostas? É quando ela está postulando. Agora cabe à oposição cobrar de quem governa. Seria incrível a oposição tirar o coelho da cartola e oferecer para o adversário. Seria incrível. A oposição não é evidente que também. Não é nossa responsabilidade apresentar agora uma proposta de mas modelo de melhor o tempo privatização. inteiro, não é? A nossa responsabilidade agora é fiscalizar e cobrar.
é apontar se houver Senador, desvios. senador, não é? eu Essa é a nossa responsabilidade. Eu queria fazer uma pergunta. Agora, quando chegar o momento de se oferecer um projeto alternativo de poder para o país, é que a oposição tem que se esmerar nas suas propostas. E aí é só na eleição, é presidente, isso? É no período que antecede a eleição. Quer dizer, durante a eleição a oposição assiste as coisas ocorrendo, faz uma denuncinha aqui, faz uma coisa ali. Não é dessa forma. Não tem uma postura É uma construtiva fiscalização. de que realmente ela pode ser melhor. A oposição não cabe fazer isso. As propostas do governo, que são consequentes e que atendem o interesse público, têm o nosso apoio no Congresso. Esse é o nosso papel. Nós apresentamos projetos, constantemente tentando melhorar a legislação. Então, por exemplo, essa questão do Agora, aeroporto. a Essa questão proposta, do por aeroporto. exemplo, Essa questão do aeroporto. vocês acabaram de dizer que nós não fazemos propostas. Pois bem, desde o início da gestão Dilma, eu não estou propondo, estou cobrando uma reforma administrativa. E o que fazem é reforma administrativa às avessas. São novos cabides de emprego. Ainda na semana passada, nós rejeitamos uma medida provisória que criava mais uma empresa pública. O governo cria novas empresas públicas, cria cargos comissionados sem fim e não faz reforma administrativa quando tem uma estrutura de administração engordada, com paralelismos incríveis, com superposição de ações, transformando o governo num governo perdulário, gastador, gasta demais. Gasta demais. Isso tem sido proposta constante. A reforma tributária. Senador, O PSDB a tem oposição- proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Senador, Nacional a oposição há tanto tem tempo. combatido- De reforma política. Temos as nossas propostas tramitando Senador, no Congresso de especificamente, reforma política. o que a oposição Agora, tem feito quanto às agências reguladoras? Qual é a proposta? Porque isso é um problema ligado a isso. As agências reguladoras existem e basta que elas sejam acionadas com correção, com Mas elas estão qualificação existindo técnica como tal, e com honestidade. O que ocorreu com as agências reguladoras foi o seu aparelhamento durante o governo Lula. E, obviamente, agora, até uma questão de justiça, em alguns casos, a presidente Dilma encaminhou nomes com qualificação técnica. Nós esperamos uma mudança em relação às agências reguladoras. O que ocorre é que nós temos um presidencialismo forte. As propostas essenciais da oposição são relativas às grandes reformas. Reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência. No presidencialismo forte, nenhuma reforma de profundidade ocorre sem que a presidência da República assuma a liderança do processo. E eu não vejo vontade política da presidente Dilma de promover reforma política, por isso ela não acontece. Nós estamos gerando falsa expectativa, não vai acontecer uma reforma política de profundidade. Reforma tributária nem se fala mais. O que se fala sempre é em espertezas, até através de medida provisória, aumentando alíquotas para aumentar a arrecadação do governo. Reforma tributária se fala, todo governo fala em reforma tributária, desde que eu me entendo por gente, já faz algum tempo, há mais de 50 anos. Bem lembrado, Reforma por uma política questão de também. justiça, por uma questão de justiça. Não é apenas nesse período, mas esse período já são Senador, 8 anos, ok. mais alguma coisa. Por quê? Porque em relação à reforma tributária, o governante tem a visão do seu mandato, não tem uma visão estratégica de futuro. Ele é imediatista, ele se torna oportunista, ele quer saber de arrecadar mais. E ele teme que uma reforma tributária Isso pode é todo implicar governo, não é que só é esse todos, governo? Todos os todos. governos. Queda de receita num primeiro momento. Ninguém quer. Queda de receita no primeiro. Mas se Os tiver governadores visão, do PSDB são a favor da CPMF, mas se tiver visão estratégica de futuro, faz a reforma, porque a médio prazo o país arrecada mais. Porque a economia ganha dinamismo, energia, a economia cresce mais e o governo arrecada mais sem onerar tanto o contribuinte. Senador, esse Mas bloco- essa mentalidade não existe. Esse bloco eu estou quietinho aqui, aprendendo bastante. O que eu quero voltar à questão dos aeroportos. Eu fiquei preocupado. Eu acho que vai... O senhor pode estar passando uma mensagem errada para as oposições. O PSDB é favorável às privatizações. Sim, dos aeroportos. O PSDB é contra o modelo Porque nós não possível sabemos qual é. quando tiver. O que nós sabemos... Isso vai resultar numa proposta que vai ser debatida no Congresso. Exato. Então o senhor, como oposição, pode chegar e falar: isso aqui não. Se isso aqui não, Exatamente. isso aqui sim. Então é isso que eu quero. Então vamos ser... O que eu quero dizer, vocês não cometerão o erro que o PT cometeu
forma nenhuma. quando se debateu a privatização da Telebrás, que era contra tudo, porque era contra a privatização. E depois descobriu que a privatização das telefônicas era um ninho fantástico de financiamento de campanha, e eles ficaram felicíssimos. Muito bem. Vocês, então, vão apresentar uma proposta alternativa? Bem, Reinaldo, nós precisamos conhecer... Eu sei que governar é função deles. Exato. Deixa eu, Só que então, quando a gente diz clarear não, a gente essa está dizendo situação, sim alguma coisa. porque realmente deixar confuso não é bom, principalmente porque eu acabo falando até em nome do partido, já que sou líder lá no Senado. O que eu questiono é a mudança de posição. Houve aí um estelionato eleitoral. Sim. Estelionato, Tem que ser denunciado, isso se concordo. chama estelionato eleitoral. Na campanha, demonizaram as privatizações. O Serra ia privatizar tudo. Agora chega ao governo, esquecem o discurso da campanha e privatizam aeroportos. Apenas anunciam 51% dos grandes aeroportos para o setor privado. E só. É o que nós sabemos. O governo vai repassar 51% Da gestão, não é isso? dos aeroportos. Ele não está passando Nós não patrimônio, conhecemos não é? a proposta do governo ainda. É gestão, 50% da gestão. Nós vamos aguardar senador. essa proposta Só do pra... governo. Ele não está passando, pelo menos por enquanto, ele não está passando o aeroporto, está passando a gestão. É o controle da gestão. É o aeroporto. É o aeroporto. É o aeroporto. É o aeroporto Claro. porque exige obras para a ampliação desses aeroportos. Mas é a operação de serviços. Então, É a não há- operação, tudo. Não é só a operação de serviço, é a construção, ou seja, é o patrimônio. é o patrimônio. É o patrimônio. Essa que é a questão. Nós temos que discutir se a proposta do governo preserva o interesse público. Isso nós vamos discutir. Qual seria do nós temos que PSDB, ter uma por postura de modernidade, com o objetivo de fazer os avanços necessários em matéria de infraestrutura no Brasil. Há um sucateamento geral, as rodovias são sucateadas onde não são pedagiadas. Os portos são os piores do mundo, dos 20 países emergentes aí que pesquisaram. Desculpa, mesmo onde é pedagiado na Federal, como o senhor disse, pedagiado, continua com buraco. Eles botaram pedágio e não fizeram nada. Pois é. Então, mas de modo geral, as pedagiadas não estão esburacadas. A infraestrutura nacional, durante esse período de 8 anos e agora mais alguns meses, essa infraestrutura está sendo comprometida em função da ausência do governo. Então, é óbvio que já está mais do que nítido, e isso não é sabido só no Brasil, no exterior também. Os nossos aeroportos não estarão em condições durante a Copa do Mundo de 2014. E o futebol vai estar? O que mudou no futebol desde a sua CPI em 2000? Mudanças aconteceram, sim, na gestão do futebol. Surgiram leis novas, como o Estatuto do Torcedor, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto. Nós hoje temos maior transparência, né? Os balanços são publicados, auditorias são realizadas, os torcedores sabem quanto o seu clube deve. Antes era uma caixa preta, os dirigentes arrebentavam os cofres dos clubes, iam para casa e nada acontecia. Hoje eles podem ser responsabilizados civil e criminalmente, o Ministério Público pode acioná-los. Isso está acontecendo depois da CPI do futebol. E em relação às punições, são 17 dirigentes que foram indiciados pela CPI. As ações prosseguem, elas não foram concluídas. A lentidão do processo penal é que passa a ideia de impunidade. Senador. E exatamente o presidente da CBF é um daqueles que tem ações que tramitam na Justiça Senador, Federal. eu queria perguntar uma coisa. Você sabe que o programa- Em 2009, a revista Época contou uma reportagem que o senhor tinha omitido os 6 milhões de reais em seus rendimentos, em aplicações financeiras, em sua declaração à Justiça Eleitoral. Isso foi uma coisa pouco transparente. O senhor tinha o direito de fazer isso, mas foi pouco transparente. Foi criticado por isso, até porque seu irmão, por exemplo, não omitiu essa... Faz a pergunta. A pergunta é, o senhor pretende modificar sua próxima declaração na Justiça Eleitoral e colocar a completa para que Paulo, os eleitores eu possam... acho isso uma grande bobagem. Por quê? A lei diz que eu tenho que declarar à Receita Federal bens e ativos. E à Justiça Eleitoral, bens. A minha declaração de renda é entregue, ainda essa semana entreguei ao Conselho de Ética do Senado. Aliás, eu entreguei 9 completa, declarações
Eu entreguei 9 declarações desde 2001, parece, ao seu jornalista quando esse assunto foi suscitado. 9. Leva para casa, analisa e volta. Consulte os especialistas. Olha, a legislação pode ter sido até sábia. Não exigir que se divulgue a movimentação financeira, o dinheiro depositado no banco, porque durante uma campanha eleitoral isso pode dar margem a várias questões. Então, tranquilo, a sua revista me deu um atestado de boa conduta, porque ouviu especialistas que disseram, não, ele está correto, é legal. Mas e eu isso não não foi sou obrigado transparente, a divulgar. isso não foi transparente. Mas quando Essa é a você discussão. perguntou, quando o seu jornalista me procurou, eu é que disse a ele não sabia. Eu é que disse a ele, eu não tenho que esconder nada, eu mostro tudo. Comigo não existe sigilo fiscal, sigilo bancário, eu abro tudo. Não há necessidade disso, não é? Não vamos confundir as coisas. Esse é um risco que nós temos que correr. Mas olha... Você não colocou na Justiça Peraí, Eleitoral? tá, não, agora Não, acabou. porque não era Nós obrigado a estamos colocar, terminando aqui mas o coloquei terceiro na sua bloco. revista. Vamos lá, Foi a revista acabou. que colocou. Ora, não, eu espontaneamente, eu é que disse pro seu jornalista, ele não sabia, e ele não tinha visto, eu é que disse. Foi, terminou o terceiro bloco. De volta para o último bloco do Roda Viva com o senador Álvaro Dias. Nesse bloco, a gente faz um balanço do que foi a entrevista Paulinho Moreira Leite. Eu gostei da entrevista, aliás, eu sempre gosto. E eu queria fazer um comentário. Que o senhor diz, e como muitas pessoas dizem, que está havendo uma perda da nossa capacidade de se indignar. Eu acho isso errado. Eu acho que as pessoas continuam muito indignadas. Tanto continuam indignadas que essas denúncias todas forçam soluções. Quando o ministro Palocci tiver que sair do governo, eu acho que ele vai ter que sair do governo, é porque a população está indignada. A elite, vamos falar a verdade, tentou até pôr panos quentes, tentou fingir que não existe. Ou seja, então eu acho que é uma injustiça que a gente comete com o eleitor, com o cidadão, como fala, está vendo? Eles não perderam indignação nenhuma, eles são muito indignados sempre. Reinaldo Azevedo. Eu gostei muito da entrevista, eu acho que o senador demonstrou aqui o espírito combativo que ele tem em defesa de suas teses no Congresso, no Senado, e acho que com esta clareza, que me parece maior do que a média do PSDB, eu espero que o senhor chegue lá no partido, brigue bastante para botar o partido no caminho da oposição mesmo, com clareza de propósito. Augusto Nunes. Eu acho que a entrevista mostrou claramente, pela combatividade do senador Álvaro Dias, pela coerência do discurso, que o Brasil é um país realmente muito singular, né? Tem vários partidos à procura de eleitores. Agora, tem um eleitorado enorme de oposição à procura de um partido que tem mais ou menos o seu rosto aí, que o PSDB não consegue ter. Eu acho que é esse o registro. Quer dizer, o PSDB não tem eleitorado que não quer. Ricardo Mello. Bom, eu achei que a entrevista mostrou que o PSDB está numa encruzilhada. Está procurando um caminho para se situar perante o governo do PT, está com dificuldade de encontrar um programa que fale, consiga falar com 44 milhões de pessoas que não votaram no PT, e o senador parece que está querendo contribuir para chegar até aí. E eu queria que na resposta final o senhor falasse sobre a descriminalização da maconha, que a gente falou no começo, e eu quero saber a sua opinião sobre essa questão defendida atualmente pelo presidente Fernando Henrique. Caruso, qual a imagem do dia você Bom, eu achou? acho que essa é uma das dificuldades do PSDB enxergar, né? A sua postura vem talvez de uma origem aí, de ser ligado indiretamente sempre a um muro, né? A charge é essa que o Vulcano se perguntou. Cadê o muro? Essa outra aqui também acho que, Qual é? na questão do Sarney, como é que o senhor viu o Sarney? Se o Sarney era a bossa nova do UDN, o senhor é o João Gilberto do PSDB, a voz dissonante. Bom, agora, Álvaro, você tem os seus 3 minutos. Eu queria fazer uma perguntinha para você colocar e colocar junto com a resposta dele. Você, em 2015, vai estar ali pelos quase 70 anos ou chegando aos 70. O que você pretende? Você vai continuar? O que você quer da sua carreira como político? Eu creio que daqui 2 anos e meio
talvez eu possa começar a responder a sua pergunta. Realmente eu vivo a angústia da impotência, né, diante desse quadro nacional, você tentar superar barreiras e não conseguir. Isso é uma angústia e que nos leva a refletir sobre a conveniência de prosseguir ou não. Mas isso tudo depende de opinião pública. Eu sempre consultei a população do meu estado para decidir o meu caminho. É o que eu pretendo fazer. Não sei se vou disputar a eleição, se não vou disputar a eleição em 2014, mas certamente em 2013 eu terei que assumir uma posição em relação a este assunto. Espero, quem sabe, poder contribuir, continuar contribuindo, né, mesmo que não seja disputando a eleição. Em relação a descriminalização a outra pergunta, primeiro eu quero dizer que faz bem o presidente Fernando Henrique Cardoso em debater o assunto. Acho que só alguém com autoridade política e moral que ele possui poderia discutir um assunto tabu. Obviamente, ele é um homem que tem uma visão internacional. A sua qual é? A minha visão nacional é de me opor, porque o presidente deseja a regulamentação. Isso implica na necessidade de proteção aos viciados, ou seja, recuperação dos viciados. E no Brasil nós não temos condições para que isso possa ser feito. Eu vejo lá, Curitiba, por exemplo, não tem uma clínica de recuperação de drogados, pelo menos que a população possa frequentar. Então eu temo que isso possa se constituir em algo nocivo. Agora, vamos ouvir, o debate está começando, vamos acompanhar esse debate. São ex-presidentes da República, da maior importância no mundo, que estão suscitando esse tema. Eu acho que é muito bom que esse tema seja suscitado. Foi bom para você, Álvaro? Foi ótimo, gostei muito. Acho que é isso, esse debate ou essas questões que são suscitadas com certa irreverência até. Eu gosto disso, acho que só se justifica uma entrevista como essa com a contestação, né? Acho que foi muito bom, eu gostei. Enfim, são pessoas que eu admiro, né, que acompanho, admiro, e gostei muito de ter participado do Roda Viva. Pois então, muitíssimo obrigado pela presença. Ricardo, obrigada. Reinaldo, obrigadíssimo. Paulinho, obrigada. Augusto, obrigada. Caruso, muito obrigada. E a você, muito obrigada. E nós voltamos na semana que vem. Até lá.